iniciamos mais essa videoconferência do Cifrajup, do Serviço Interfranciscano de Justiça, Paz e Ecologia. Nós hoje vamos iniciar uma nova etapa, é a terceira etapa desse processo que nós iniciamos no mês de março, logo no início da pandemia, essa crise que veio evidenciar e aumentar a crise que nós já vivíamos, que era uma crise socioambiental muito grande. Nós entramos agora nos temas que vão ser relacionados com a economia de Clara e Francisco. Nós sabemos que o Papa Francisco nos convida, e convidou em especial os jovens, para repensar a economia, como ele diz, realmar a economia. E, nesse sentido, então, nós vamos passar por uma série de 9 conferências ligando temas à questão da economia de Francisco e Clara. A nossa primeira etapa, a gente ligou os temas dessa crise que nós vivemos, mas mais especificamente na perspectiva sociológica, psicanalítica, antropológica, ambiental, teológica, da questão da Covid. Depois passamos para a questão da democracia. Vimos vários temas, antifascismo, antirracismo, nós vimos toda a questão também sobre a questão da água, e assim nos desenvolvemos em vários temas. Esse é o nosso primeiro tema de hoje, será sobre ecologia integral e ecologia de Francisco e Clara. Meu nome é Frei Rodrigo, e eu gostaria de fazer, então, esse início, antes de apresentar os nossos 2 palestrantes, uma rápida reflexão em forma de oração. O Papa Francisco nos diz que há um modo desordenado de conceber a vida e a ação do ser humano que contradiz a realidade até o ponto de arruinar. E aí ele fala que a crise ecológica tem uma raiz humana e nos convida a ver que toda a nossa realidade, em toda a nossa realidade, tudo está interligado. E ele diz assim: que tipo de mundo queremos deixar para aqueles que nos sucedem, para as crianças que estão crescendo? Isso ele diz lá no início da encíclica Laudato Si. E ele, no número 13, ele fala assim: o urgente desafio de proteger a nossa casa comum inclui a preocupação de unir toda a família humana na busca de um desenvolvimento sustentável e integral, pois sabemos que as coisas podem mudar. O Criador não nos abandona, nunca recua no seu projeto de amor, nem se arrepende de nos ter criado. A humanidade possui ainda a capacidade de colaborar na construção da nossa casa comum. É com esse espírito, então, que a gente recebe com muita alegria Dom Vicente Ferreira. Ele é bispo auxiliar de Belo Horizonte, ele atua na região de Brumadinho, onde ocorreu, no ano passado, o crime da mineradora Vale, com 272 pessoas que foram mortas por esse crime, e com toda a destruição ambiental e a morte do rio Paraopeba. Ele também é secretário da Comissão Episcopal de Ecologia Integral e Mineração, da CNBB. E também, junto conosco, com muita alegria, também recebemos a Daiane Zito, ela é da Pastoral de Juventude e da Articulação Brasileira da Economia de Clara e Francisco. Para início, então, eu queria passar a palavra para vocês, refletindo um pouco, reverberando um pouco esta fala do Papa Francisco, de que tudo está interligado e de que essa sociedade que nós vivemos é que está na raiz dessa crise que nós estamos enfrentando, que é uma crise social, que é uma crise ambiental. Ele fala que existe só uma crise, e essa crise social ela se mostra, e hoje se mostrou de uma forma muito triste, com o despejo nesse ato violento do governo do Estado de Minas Gerais, da Justiça,
em relação àqueles que estão já há muitos anos numa área chamada Quilombo, aonde essas famílias foram despejadas, a escola foi despejada. Então, nós vivemos processos que não respeitam a pessoa humana e tampouco o meio ambiente. Infelizmente, ontem foi assinado uma resolução pelo ministro do Meio Ambiente, né, liberando a possibilidade de audiências públicas virtuais. Ou seja, agora as audiências públicas em processos de licenciamento, elas poderiam ser feitas através da internet. O que de público elas não teriam nada e tolheriam a possibilidade de participação. As incoerências, e assim como ele mesmo protagoniza, que quer fazer passar a boiada, né? Fazer passar todas as formas possíveis de licenciamento, flexibilização e destruição da natureza. Então, nesse sentido, eu passo a palavra para o Dom Vicente, dizendo antes que a gente também está saudando todos que estão aqui na plataforma Zoom e no Facebook dos católicos e católicas contra o fascismo. Dom Vicente. Boa tarde, Frei Rodrigo. Boa tarde a todos que estão conosco. Só para eu me orientar aqui, eu tenho quantos minutos aí de fala? Nós vamos fazer... É um debate? É um debate. Fala um pouquinho, a Daiane vai falar também. Vamos julgando assim. A Daiane já está aí conosco, né? Sim, já. Que bom. Então, assim, para introduzir, repercutindo a sua fala, primeiro a constatação da realidade que o dragão está voraz, voraz demais, né? Se a gente for pensar só na questão, assim, como as pessoas criticam muito, assim, mas aí, o que que se oferece de novo? Mas aí você fica assim, eu vou oferecer de novo? Nós vamos construir juntos esse novo. Não existe uma receita concreta. A gente só sabe uma coisa, que quem é atingido sabe que esse sistema não, ele é perverso, ele é cruel, ele mata, que está aí em vigor. Inclusive porque essa racionalidade ocidental, ela supervaloriza demais a dimensão de um pensamento que vem, né, de origem grega, ocidental, e ela descarta muito a sabedoria dos povos, né? Por isso que nós chegamos nesse auge de uma razão técnico-científica, e ela é pautada muito nessa questão da exploração da natureza, da matéria, pelo auge da ciência, que foi aí o auge da modernidade. Quando ela se encontrou com um sistema neoliberal que deu a mão assim a ela no sentido mais de autorização de explorar a natureza, aí é que nós deixamos para trás mesmo muito das sabedorias populares ou tradicionais ou ancestrais, que têm outras formas de racionalidade. Então, nós somos muito, nesse sentido, preconceituosos e não queremos, me parece, no auge dessa violência contra a natureza, reconhecer que nós estamos num planeta doente, querendo uma vida saudável, e quem adoeceu esse planeta fomos nós, em nome de uma suposta superioridade cultural. Isso daí dói no coração da gente, porque nós somos tradicionalmente de uma cultura ocidental, europeia, machista, e tudo isso que a gente já conhece, né? Racional, cartesiana, científica, técnica. Agora estamos tendo que nos virar, querendo provar que é possível ter um corpo saudável, uma vida saudável, num planeta que é doente, mas quem adoeceu esse planeta fomos nós. Essa forma de ciência que a gente conhece, essa forma de exploração, de extrativismo. Então, aí nós já começamos com um grande drama. Drama que Francisco fala, nós colocamos isso até na nossa comunicação nos 5 anos da Laudato Si. É impossível querer uma vida saudável num planeta doente. Mas nós não podemos nos esquecer que quem adoeceu esse planeta foi uma forma de racionalidade científica. Não foram os indígenas, não foram os quilombolas, não foram os atingidos.
Foi um sistema dominante baseado no lucro. Então, aí vem a segunda parte da minha fala, que eu só vejo saída. Ah, mas e aí, o que você propõe? Eu proponho da gente aprender com os atingidos. Não é a gente continuar dando aula para eles, não. Eu pego a situação de Brumadinho, em qualquer lugar. A gente, até na estrutura eclesial, às vezes a gente vai para lá pensando que a gente vai ensinar para eles o que tem que fazer, sendo que eles estão fazendo há 500 anos. Os quilombolas estão resistindo há 300 anos ao sistema de escravidão. Nas periferias, nas favelas, nós temos aí experiências que são resistentes há tantos anos e a gente quer levar o que lá? Uma racionalidade ou um espírito que ainda é o nosso. Só que eu acho que acontece com a pandemia a chance de uma virada hermenêutica cultural, uma refundação cultural. Nesse sentido, é que eu trago essa questão do Evangelho da Criação, novo céu e nova terra, que está tudo na Laudato Si. Eu trago também a questão da esperança da economia de Francisco e Clara, desde que essa economia de Francisco e Clara não venha já como um pacote pronto na mão dos que dizem economistas, porque aí não leva em consideração a economia das populações tradicionais, aí vai continuar sendo apegada a um estilo financeiro atual. Nós estamos, então, num processo profundo de conversão. De modo que eu vejo, amigos e amigas, a possibilidade de fazermos uma aliança pela ecologia integral, dar as mãos a essa economia de Francisco e Claro como um novo projeto, também o Pacto da Educação, que é outro grande projeto, desde que nós olhemos a centralidade dos atingidos. Por que eu falo que dos atingidos? Aí eu estou trabalhando nessa categoria dos atingidos, parece que coitado, né? Ele é atingido, eu também me sinto, eu acho que cada um que está aqui se sente atingido de alguma forma. Quem foi impactado por uma violência sofrida por irresponsabilidade humana é atingido por um rompimento de barragem, um despejo, uma violência criminosa. Então você faz a experiência de romper com uma forma de existência que não funciona, né? Até no campo da fé, isso também interfere muito na nossa vida. Então, eu trabalho um pouco com a categoria não ao coitadinho do atingido, é o contrário. O atingido é a antecipação de um mundo novo. Ele já acordou, ele já está no reino de Deus, ele já está construindo essa nova cultura nova que nós estamos querendo, porque ele já vive outra dinâmica. Ele não acredita mais nesse sistema. Ele já sentiu isso. Então, a categoria do atingido nesse campo socioambiental, é claro isso. As pessoas já não têm mais ilusão com aquela história de que agora nós temos emprego, agora vai ser uma mineração saudável, vai ser isso, aquilo. As pessoas não compram mais esse engodo, essa maquiagem. E você percebe, o Frei Rodrigo, temos uma caminhada juntos aí um tempinho, você percebe a cientificidade disso, já que a gente quer ser científicos, os atingidos vivem num outro mundo. É deles que nós temos que aprender esse outro mundo. Porque se deixar para o nosso sistema racional, universitário, de pesquisa, vai continuar justificando o nosso mercado, o sistema financeiro, a destruição da natureza. É um outro pacto. É uma revolução, Frei Rodrigo, é uma revolução. Essa noite eu fiquei aí até quase madrugada tentando algum tipo de comunicação sobre esse despejo, né? Criminoso, porque lá em Campo do Meio, porque você percebe que já, inclusive a própria justiça já disse isso, né, de não haver despejo na pandemia, e está acontecendo, aliás, ele está acontecendo, não parou ainda. E você perceber que vai passando tudo, aí começam os jargões, né, que é por conta disso, daquilo outro, mas o objetivo é único, é tirar a força ou criminalizar a força da resistência dos atingidos. E aí esse ponto
ele nos faz, eu termino essa primeira introdução, ele nos faz pensar que, de fato, nós, primeiro, nós temos que resistir. A resistência, eu diria até que não é uma opção, a gente não tem outra opção. Quem é atingido resiste. Quem sofre a dor dessas lacunas, dessas chagas terríveis, eu diria assim, o que eu ia fazer essa noite quando alguém me pediu assim, Dom Vicente, diga alguma coisa sobre o despejo lá de Campo do Meio, de um lugar onde tem plantações, estão colhendo, estão produzindo. O que eu ia dizer em dia 25 de janeiro com o rompimento da barragem em Brumadinho? Não tem jeito da gente ficar fora de dizer alguma coisa, de fazer alguma coisa. Então, primeiro que nós não temos outra opção. Nós somos atingidos já por um sistema que não funciona. O segundo passo é de que a gente manter uma espiritualidade, eu não sei se vai ser muito complicado, depois vocês rezam um pouquinho, meditem isso aí. De alguma forma, nós já somos a antecipação escatológica do mundo novo, senão a gente vai sofrer demais. Vou repetir, nós já somos a antecipação escatológica do mundo novo. Os atingidos carregam no seu corpo uma narrativa pascal. Isso é muito profundo, mas é muito importante da gente saber disso. Sabe por quê? Senão a gente vai sofrer. Puxa vida, a gente grita, a gente fala, despejaram lá em Campo do Meio. A gente fala contra a barragem, Mariana, não sei o quê, rompeu de Brumadinho. E amanhã será onde? A gente luta contra a mineração, estão lá explorando a Serra da Piedade. A gente fala de economia de Francisco de Clara, aí tem grupos que vão manipular essa economia, mas não adianta a gente sofrer por aquilo que a gente não consegue de resultados práticos. Eu acho que é preciso carregar a mística de um corpo que já é a esperança ou a antecipação do novo céu e da nova terra. É claro que incompletamente, que nós ainda temos todo um caminho a fazer. É um pouco essa introdução que eu faria da minha fala, Frei Rodrigo. Muito bem, Dom Vicente. O senhor está nos lembrando esse aspecto dos novos céus e novas terras que nascem dessa luta concreta do povo, desse enfrentamento e dessa busca de uma sensibilização maior, de convivência, de uma fraternidade universal, e a partir de Francisco de Clara. E hoje é um dia também de grande significado, né, que hoje foi o sepultamento de Dom Pedro Casaldáliga, um grande profeta e poeta de libertação e de compreensão, de defesa dos povos tradicionais, dos povos indígenas, na luta pela justiça e a favor da natureza. Eu gostaria, então, de pedir para a Daiane para que ela conversasse um pouco conosco também, a partir dessa perspectiva das lutas, você também que está envolvida em lutas no mundo urbano, e como que isso está sendo, vocês estão aprofundando isso com todo esse desafio que o Dom Vicente colocou, nessa construção e nessa luta para realmar a economia a partir de Francisco e Clara. Primeiro, agradecer o convite e dizer que eu fico muito feliz de estar perto de uma igreja que se coloca, que profetiza e que de fato vive o evangelho, né? Quando tão próximo de mim isso não tem acontecido. Então isso dá esperança e faz com que a gente acredite que compensa continuar lutando. Quando eu comecei a pensar minha frase, eu queria exatamente parafrasear Dom Pedro, que é muito importante para tudo que a gente tem hoje, pensando exatamente quando ele diz que o que resta da teologia da libertação é Deus e os pobres, eu penso que, e parafraseei no sentido de dizer que com esse sistema, Deus e os pobres nada tem a ver. Nenhuma relação nesse sentido. Reflito também no sentido de, e comungo com a fala do Dom, no sentido de pensar que para uma nova terra e um novo céu a gente precisa de novos homens e novas mulheres para construir esse reino com um R minúsculo, e para dizer que o capitalismo ele engole a gente numa situação urbana, no sentido de que a gente não consegue nem respirar. E não respirar significa que a gente não se sente enjaulado sem ver essas grades,
essas grades que vão nos engolindo sem que nós percebemos nosso entorno, que a gente não consegue, às vezes, nem perceber a comunidade que está em torno. Da minha janela, eu enxergo uma grande construção, que para ela começar, é o Rodoanel, aqui em São Paulo, que ele vai ligando, né? Uma grande obra aqui de uma estrada. E para essa obra começar, pessoas foram despejadas, comunidades, igrejas, tudo isso, e a obra está ali, parada, porque o mais importante é que tivesse uma grande obra, né? Um grande caminho para carros passarem, e que hoje nem esses carros e nem nada passa, no meio de uma mata, e que nada disso foi pensado, isso não era importante, né? Importante era que a gente tivesse um caminho que a gente chegasse mais rápido, né? A mecanização de tudo que está no entorno, a mecanização até do que a gente come, do que a gente veste, daquilo que está envolto em nós e que atropela de todas as formas aquilo que a gente vive, e não é possível dentro desse sistema que a gente reaja a isso, porque estamos mecanizados, né? Vivendo das crises de ansiedades, incapazes, às vezes, até de sentir, se sensibilizar com a dor do outro. Servindo completamente ao dinheiro e mais nada. O nosso Deus virou dinheiro, e é isso que tem guiado a nossa vida. A gente estuda para ter emprego, a gente tem emprego para ganhar mais, não se ouve ninguém pensar na construção de saberes, né? Quando tá muito longe, né, daquilo que a gente vive, pensar os saberes indígenas, mas a gente perde o ancestral da geração passada, né? Que é devolver a vasilha para o vizinho com alguma coisa cheia. Veio cheio e volta cheio. Porque a gente nem sabe o nome do vizinho e a gente nem precisa morar mais em prédio para tudo isso, dentro desse processo de urbanização. E eu realmente comungo de todas as falas do Dom, quando a gente para um minutinho para fazer esse respiro, e quando a gente conseguir, de fato, fazer esses respiros dentro desse caos urbano, pensar os movimentos que são possíveis fazer de uma nova economia. Quando a gente pensa uma horta urbana no meio da cidade, e que isso acontece aqui, com bastante frequência até. Então, pensar as hortas urbanas, pensar outras formas de economia. Então, economia financeira, solidária, circular, a economia ecológica, tudo isso que vai colocar a gente num outro lugar. Mas eu ainda acredito no processo de que a gente está num passo atrás de sensibilizar. Só que não está dando tempo de fazer a sensibilização, porque a gente precisa fazer a disputa política e narrativa dessa economia de Francisco para que ela não seja cooptada também. Então, tem sido um trabalho árduo, difícil, mas também de muita esperança, assim. Eu tenho encontrado nesse caminho pessoas e movimentos que têm feito esse respirar, assim. A Divina Ruá tem soprado nesse sentido também. Ao mesmo tempo que a gente se indigna e vai sendo abatido porque o sistema ele é extremamente cruel mesmo, a gente tem construído saídas e caminhos paralelos a isso, né? Temos construído pequenas rachaduras nesse sistema que tá tão fincado na gente, né? E essa é uma das coisas que eu mais tenho clamado atenção para as pessoas no sentido da ecologia integral e comungando com a economia de Francisco, que é buscar dar luz para as economias e para as vivências que já são diferentes daquilo que nos é imposto. A gente precisa mostrar para as pessoas que é possível. Dentro dessa jaula que eu disse lá no início, a gente não consegue olhar essas possibilidades. E se a gente der luz, né, colocar luz ali, dentro daquilo que precisa ser colocado, a gente também constrói um caminho diferente, mas ali de forma comunitária. E acho que essa é a minha primeira fala introdutória. Muito bem, eu acho que são com essas resistências, né, que nós vamos nos encontrando e vamos aprofundando a luta. Eu queria também, continuando e vamos dizer assim, inserindo essa nossa reflexão da ecologia integral, economia de Francisco e Clara, aí também dentro da memória de hoje, muito importante, de Pedro Casaldáliga e Dom Vicente. Pedro Casaldáliga, num poema que ele intitulou Oração a São Francisco em forma de desabafo, aquele que começa
com o Padre Francisco como Vaz de Glória, e com Madre Clara, a Irmandade toda, lá num dado momento, ele fala assim, que nós temos muitos tecnocratas e poucos poetas, muitos doutrinários e menos profetas. Armas e aparelhos, trustes e escritórios, planejam a história, manejam os povos. A mãe natureza chora, poluída no ar e nas águas, nos céus e nas minas. Pássaros e flores morrem de amargura, e os lobos do espanto ganharam as ruas. Como que a gente enfrenta tudo isso? Dom Vicente. Primeiramente, olhando aqui o rosto da Daiane, né? Isso. Isto. Quando eu falava da antecipação escatológica e novo céu e nova terra, eu já vi a Daiane como um anjo nessa terra, porque é essa força nova que ela falou da Ruá, né? Ruá é feminino, é a vida que pulsa. E o poeta Pedro Casaldárega, primeiro assim, a minha experiência com Pedro Casaldárega, eu nunca estive presencialmente com ele, mas sempre estive com ele, porque quando eu entrei para o seminário, não sei se você já ouviu falar no Padre Dalto Redentorista, foi meu primeiro formador, e ele jogava na mesa da gente só esses livros, Pedro Casaldárega, aquelas coisas mais revolucionárias, América Latina, vocês têm que conhecer a história dos índios, e ele ia para esses encontros, então ele trouxe, ele que me apresentou pela primeira vez os escritos, e desde aquela época, então, eu não perdi contato com Pedro Casaldárega. Eu acho que, por contexto hoje, a poesia de Pedro, ela mostra que a gente querer um céu sem que seja sujo de terra, sujo no bom sentido, ou um céu de barro, a gente não vai conseguir ser feliz. Pedro é a junção desse céu e terra. E ele fez isso que me chama muita atenção nele, porque é uma coisa que cresce tanto na gente quando a gente vê as últimas imagens dele, é uma coisa que dá até vontade de a gente ser, né? Seguir assim, o estilo dele, porque ele tinha um corpo muito franzino e, na verdade, um corpo extremamente potente, né? Que enfrentou dragões nessa latifúndio, defendeu os indígenas, enfim, todos os movimentos sociais. Então, eu percebo que não tem outro jeito assim da gente sonhar um mundo novo se ele não começar pelo território do nosso próprio corpo. Eu tenho pensado muito isso. O território do nosso próprio corpo tem que comunicar esse novo céu, essa nova terra. Inclusive, a Laudato Si termina pedindo a gente para ter uma vida mais simples, não é assim? E Pedro consegue, assim, ser um corpo tão humano e carregado dessa expectativa de glória, mas tão encharcado de luta. Então, eu percebo que ele conseguiu se inscrever no seu corpo a história de tantos povos sofridos. Isso que eu acho que é poesia, porque uma vez quando eles me chamaram de poeta, eu fiquei feliz. Aí depois acho que foi um irmão meu que diz, isso é poesia, ou seja, isso não serve, não. O pessoal confunde poesia com, isso é coisa de poesia, não tem serventia, não. Mas a poesia é essa inauguração de um mundo novo. Então, Frei Rodrigo, nós não vamos ter um novo céu, uma nova terra sem poesia. Aliás, a luta hoje, ela está resgatando essa questão mística poética. Quem é capaz de arrancar o sorriso ou de ganhar o sorriso de uma vítima? Ou de entender a alegria dos quilombolas fazendo suas danças? Aliás, eu fiquei muito emocionado outro dia, porque uma quilombola, lá do quilombo dos Marinhos, Brumadinho, ela disse assim, Dom, outro dia eu fiquei chateado, porque tinha uma pessoa que observando antes da pandemia, né? Nossa dança, ele falou assim, mas que
apresentação cultural bonita, e ela disse assim, ó, meu filho, isso aqui não é apresentação cultural, isso não é show, isso é fé, nós estamos rezando. Olha que isso é poesia. O negro, ele inventou a reza dele quando ele não podia rezar com a gente. O que é isso? É poesia. Então, a Daiane falou uma palavra que me marca muito também, nós temos que disputar narrativas. E não tem um espaço mais interessante para disputar narrativa do que a poesia. Inclusive porque os arrogantes, os ditadores, não entendem poesia. Aliás, na ditadura, os poetas, para não serem perseguidos, faziam umas poesias tão interessantes que os ditadores nem entendiam o que eles estavam falando. É um pouco isso que a gente tem que disputar, essa narrativa, de confundir, já começar pelo nosso corpo e pelo nosso sistema de linguagem. E Pedro foi assim, né? Pedro foi assim. Um poeta profético que, quando você olha um texto dele, você acha que é uma coisa simples, daqui a pouco aquilo te faz pensar exatamente num mundo novo, né? mais parecido com o sonho de Deus. É um pouco isso que eu comento da expectativa, da experiência que eu tenho em relação à obra, ao legado dele, e não sei se eu deveria falar isso, eu não tenho nenhuma autoridade para dizer isso, mas alguém falou, agora que perdemos Pedro, você tem que ficar mais, falando para mim, Dom Vicente, você tem que acelerar mais a sua profecia. Agora que perdemos Pedro, não perdemos que a profecia dele comece em nós. Quem sabe vão nascer tantos outros, né? E outras nessa profecia poética de um tempo novo. Muito bem. Nós estamos aqui também recebendo uma série de mensagens lá, tanto aqui na plataforma, como Zoom, como também lá na página dos católicos e católicas contra o fascismo. O Fabiano Souza, boa tarde, sua bênção, Dom Vicente, e parabéns pela sua posição sobre o desejo, sobre o despejo que aconteceu hoje contra a comunidade quilombola. E as irmãs franciscanas do apostolado, boa tarde ao Frei Rodrigo, querida Daiane, Dom Vicente, nosso abraço e agradecimentos por abordar esse assunto tão pertinente. Aniele, Dom Pedro Casaldáliga, grande profeta da opção preferencial pelos pobres. Também tem aqui a saudação, aqui na plataforma, da Maria Verônica Avelino, que é lá de Natal. Ela, boa tarde, ela é da UFS, da Rede SAR, e assim nós vamos caminhando. Eu queria agora fazer uma pergunta, tanto para a Daiane quanto para o Dom Vicente, né? Nós vivemos em um tempo marcado pelo uso predatório e irresponsável dos biomas, dos ecossistemas, né? Nós vivemos num sistema de apropriação por expropriação, né? Em que as decisões políticas e econômicas elas são extremamente casuísticas, imediatistas, elas põem à prova a nossa capacidade de assegurar um futuro da humanidade no planeta. Então, a minha pergunta é, com tantas ameaças à vida, o que esperar das teorias econômicas e dos instrumentos de intervenção das políticas públicas ambientais? Eu pergunto isso primeiro para a Daiane e depois para o Dom Vicente. Eu acredito que as políticas públicas precisam ser construídas a partir do povo. Assim. Hoje a gente tem um grande déficit de representação e representatividade. Isso gera um gap nas políticas que são construídas. Assim. Dentro das políticas que eu acredito na circularidade. E isso traz uma construção completamente diferente, né? Uma das coisas que mais me chamou a atenção dentro desses processos de dificuldade de construir é exatamente o nosso silenciamento, né? Dentro daquilo daqueles que usufruem. Então, que nem eu disse antes, de disputar essas narrativas que nos favoreceriam, né, dentro desse contexto. Então, como é que a gente disputa essas narrativas,
dentro dessas construções de forma comunitária e coletiva, para que essas construções elas sejam mais efetivas, né? E elas não estejam a serviço só daqueles que se mantêm no poder. Porque não é só uma questão de estar no poder, né? É se manter. Como é que eles se mantêm cotidianamente nos roubando, né? O tempo todo, roubando aquilo que também nos pertenceria. Hoje eu estava pensando também sobre como é que a gente pode pensar os bancos comunitários, né, os financiamentos comunitários, como é que a gente pode garantir, de fato, a renda básica, que são questões que a gente tem levado para discussão na economia, dentro da economia de Francisco, mas que a gente precisa popularizar. Quando a gente popularizar essas discussões, as pessoas que nos representam terão obrigação, ou a gente também pode mudar quem nos representa, né? Tornar esse processo de uma outra forma para que as nossas disputas públicas sejam diferentes. Essa questão é muito séria, né? Eu não tenho essa experiência mais profunda em relação à questão da economia mas eu primeiro faço uma referência àquele, entre aspas, aquele socialismo das primeiras comunidades cristãs, né? Eles não tinham banco. Os cristãos dividiam as coisas em comum. Fundamento bíblico cristão. Na pandemia agora seria uma oportunidade maravilhosa da sociedade global abrir as comportas dos ricos. Tem muita verba, tem muito ouro, tem muita coisa é, que estão no privilégio de poucas pessoas nesse mundo global. Não é que nós não temos riqueza já, nesse momento, temos, mas está na mão de muito poucos. Infelizmente, a perspectiva é de que isso vai se tornar um pouco mais agressivo, quer dizer, a expectativa que a gente tinha é de que os ricos agora pudessem abrir, né, as suas reservas para poder, inclusive, distribuir e sustentar os mais frágeis, os mais vulneráveis. Mas isso me parece que a tendência é o contrário, de enrijecer ainda mais, como na experiência do povo de Deus no Egito. Diminui o salário e peça para aumentar a produção, para alimentar os ricos. E uma coisa que eu vi aqui muito, que me assusta muito, é que, inclusive, os ricos invadindo ou tomando exatamente aquelas reservas que os pobres sofreram tanto preconceito para mantê-las. As suas hortas, as suas reservas de água, os seus territórios, isso aí assusta, porque pode ser uma tendência. Na escassez de água, na escassez de recursos, de tomar exatamente aquele pouco que o pobre conseguiu manter na sua resistência alternativa, e também os mais ricos tomarem essa. Eu tenho uma história, recentemente, estando lá na roça com meus irmãos, eu disse para eles: olha, essa mina de água que vocês mantêm com tanto sacrifício, inclusive com tanto preconceito ou com tanto descaso, porque um agricultor hoje na roça que quer viver honestamente, ele sofre, ganha pouco e trabalha muito, mas ele mantém lá a sua mina d'água, a sua reserva. Vamos lutar para que um dia esses que estão fazendo descaso não venham aqui querer comprar. E isso já está acontecendo. E se tiver minério, isso já é fato. Vai comprar, ou vai expulsar, ou vai dar um jeito de invadir isso. Então, mudar essa cultura, ela é urgente. Ela é urgente porque a Dayana tem toda a razão. E ela começa pela voz, pela fala. Alguém pode até dizer: vocês falam muito, mas que alternativa vocês apresentam? A alternativa vai nascer da fala. Se for no silêncio, a alternativa que vai continuar é que já está aí. Então, aqui a gente constrói. Aí eu vejo alguns caminhos, Frei Rodrigo, assim, concretos, hein, Daiane? A questão da agroecologia, que já é uma experiência em vários lugares consolidadas, sem uso de veneno, que inclusive a gente esquece que uma grande
pandemia que cresce cada vez mais entre nós, a questão do câncer, que certamente é causado pelo agrotóxico, que recentemente não só foi permitido outros tipos de agrotóxicos, mas aqueles que eram proibidos tornaram-se também permitidos. A resistência das comunidades indígenas, que estão passando por tantos problemas agora, não só na pandemia, mas a forma de vida integrada com a natureza, nessa coisa de tudo estar interligado, como é que sobrevivem, como é que é a economia deles, o que nós aprendemos dessas comunidades. Eu vejo também que o número de atingidos está crescendo tanto que uma hora ele vai ter que ter voz. E o silêncio, ele só serve ao sistema que está aí. Aliás, essa coisa de apagar a memória é própria de quem manda. Mas a memória não apaga, ela é resistente, ela retorna. Eu fico pensando assim, não é nosso tema de debate, mas eu vejo às vezes nosso rumo de presidência no Brasil, eu fico assim tão indignado algumas vezes com as atitudes, com essa falta de habilidade, conforme a própria igreja tem manifestado, que eu fico pensando que o futuro, por exemplo, desse nosso presidente, pode ser que alguma coisa muito ruim volte contra ele mesmo, porque não é possível na história a gente fazer um percurso de tanto descaso, de tanto cinismo. Então, esses grandes ou esses poderes, eles também têm seu fim. Não é uma coisa, pelo menos eu não conheço na história, até biblicamente, isso acaba. É um gigante de pé de barro. A gente não pode olhar para essas grandes coisas com medo, não. Olhar com a esperança de que nós não queremos isso. E nem invejar por causa disso e viver uma vida mais simples. Então, eu penso que manter essa chama da nossa fala, ela é fundamental e já existem caminhos. Agora, vocês jovens, eu penso que nós estamos deixando o mundo muito estragado para vocês, né? E a gente, se ainda tem um tempo de vida, a gente deveria lutar para que vocês tivessem uma casa mais saudável, uma casa comum mais saudável. E para que vocês pudessem, aí sim, conviver já com uma nova possibilidade. Mas, por enquanto, ainda é luta mesmo. Tá nascendo ainda algo novo, né? A transição ainda está, talvez, no ensaio. Ela virá ainda, acho que muito tempo depois, até de nós mesmos. Mas é preciso sonhar. Eu acredito. Já repetimos aqui, só um minutinho, Daiane, e aí eu te passo a palavra. Já repetimos várias vezes aqui do Papa Francisco convidando para realmar. Realmar a partir de um olhar de Francisco e Clara para a economia. A gente sabe que isso, então, certamente será uma economia do suficiente, uma economia despojada, uma economia, como ele chama na encíclica Laudato Si, da sobriedade feliz, né? Porque não é possível, não tem como crescer ilimitadamente num planeta finito, né? E realmar percebendo os territórios, superando a lógica do lucro e da acumulação, a partir da cooperação. Eu queria que você também, aí, dando sequência ao que você queria dizer, existem muitas experiências do coletivo e do comum, essas formas colaborativas, né, de produzir, que nos remetem a novas formas de economia. Economias que a gente poderia dizer, e como está lá no texto da Economia de Francisco e Clara, economias no plural, a circular, a do cuidado, a camponesa, a familiar, a das mulheres, a da festa comunitária, a economia que nos interliga. Como que vocês estão trabalhando isso nas reflexões e nas discussões na articulação brasileira da economia de Francisco e Clara? Antes de responder a pergunta, eu estava pensando sobre aquilo que o Dom está falando, de que o jovem também precisa estar empenhado nesse processo, de que essa construção precisa ser conjunta. E que o chamado do Papa é realmente nesse sentido para que a gente se anime e entenda de uma forma mais especial
essas movimentações, né? Exatamente para realmar e apaixonar a juventude dentro desse chamado. E uma das coisas que mais tem me convertido dentro desse processo é repensar minhas formas individuais de consumo também. Então, ao invés de comprar uma calça jeans nova, de qualquer loja de fast fashion, pensar a quantidade de água que se gasta para a construção dessa calça, para a lavagem desse jeans. Então, da onde eu posso consumir, quem que pode ser de um lugar mais saudável para o mundo, os lugares onde eu posso pensar o que eu vou comer. Então, não valorizar tanto as experiências de abertura de um plástico, mas da vivência de outras formas de consumo e outras formas de sobrevivência também, de vivência, né? E aí, dentro da economia de Francisco, tem sido muito, muito forte na discussão de que a gente precisa olhar para outras propostas, não só como uma possibilidade, mas como uma ação já concreta de que já está acontecendo. Essa construção, ela precisa estar aqui, diante de nós, no dia a dia. Então, as escolhas que a gente faz coletivamente, individualmente, elas interferem no processo dessa construção de um outro jeito de vida, né? E esse outro jeito de vida, ele vai acontecer desde a criança até o idoso, porque a gente está aqui convivendo e dividindo esse mesmo espaço. É responsabilidade de todos e de todas nós. Quando a gente faz a discussão desde lá em novembro, a gente teve o Encontro Nacional da Economia e a gente começou a discutir, foi quando a gente pautou de fato a questão de que a economia precisaria ser também feminina, porque ela é uma palavra grega feminina, e que a gente precisava pensar também modelos de mulheres que nos inspirava quando a gente pensa Clara. Pensa exatamente Santa Clara no sentido da subversão que ela tem, de ser a primeira mulher dentro da igreja que escolhe como vai viver, que junta com outras mulheres e constrói um outro jeito de fazer. Também é a primeira mulher que sistematiza, que escreve regras dentro desse processo. Então, pensar com o novo, pensar a partir do lugar de quem está fazendo diferente, de quem escolheu viver essa diferença. Porque foi dado pra gente que a gente não pode viver diferente, né? Quando o Dom diz assim, eu não entendo muito de economia, é exatamente isso que eles querem que a gente acredite, que as regras econômicas e que a economia só são as regras financeiras quando a gente administra o nosso próprio dinheiro, quando a gente administra a nossa dívida, administra a nossa terra, cuida da nossa casa, a gente está fazendo economia. E popularizar isso vai trazer essa oportunidade de viver diferente. E é esse o enfoque da articulação, né? Trazer a economia, fazer essa discussão pública também, essa discussão mais forte, pensar os fragmentos econômicos dentro da pesquisa, dentro desses processos, mas também trazer para a gente essa clareza de que a gente pode fazer essa discussão de que esse campo também é nosso, para que, num lugar de dono desse processo também. Você disse que a gente administra o nosso dinheiro e as nossas dívidas, mais as nossas dívidas, né? Inclusive em dívidas, ontem veio uma proposta de taxar livros. Né? É um jeito ainda de deixar a gente mais longe ainda das pesquisas, né? Quando a gente podia estar taxando as dívidas e de administrando as dívidas dos grandes bancos e das grandes fortunas. É um absurdo isso. Eram essas dívidas que a gente devia estar administrando. Pegando esse gancho aí que a Daiane nos coloca, que veio do ministro Guedes, da Economia, nós sabemos que nós estamos aqui, Economia de Francisco e Clara, nos fala de economias solidárias e populares, criativas, colaborativas, mas nós vivemos num governo extremamente autoritário, né, fascista, e tivemos há pouco tempo uma alegria muito grande na perspectiva da resistência e da luta, que foi a Carta dos Bispos, a qual nós, enquanto Cifrajup, enquanto Conferência da Família Franciscana e tantos outros setores, tanto de igreja como fora de igreja, aderimos. Né? Aderimos no sentido e entendendo a Carta como uma grande convocação, uma convocação para fazer uma oposição clara a esse governo que está aí. Eu queria perguntar a Dom Vicente, como que, diante desse quadro que nós vivemos, o que seria uma igreja em saída? O que é uma igreja que ajuda a construir essa economia que tem como base, né, uma economia de Francisco e que nós brasileiros acrescentamos, Clara, como a dimensão feminina da economia, para a gente superar uma economia patriarcal, uma economia extremamente expoliativa,
né? Como que a gente pode, qual que é o desafio que está colocado enquanto igreja, para que a gente possa, então, realmente buscar uma integralidade maior, né? O senhor que está aí envolvido diretamente na Comissão Especial de Ecologia Integral e Mineração da CNBB e diretamente enfrentando o grande monstro que é a Vale, reincidente em crimes de rompimento de barragem, causando morte e destruição da natureza. Primeiramente, essa referência à Carta dos Bispos, né, que tem gerado muitas reflexões, eu queria agregar também um movimento que a própria CNBB, a presidência da CNBB, está convocando juntamente com outras organizações nacionais, que se chama Pacto pela Vida. E eu estou assim, inquieto porque está sendo pedido de nós, nesse momento da história, questões concretas. Então, quais processos, quais as propostas? E eu vou fazer esse trabalho até para apresentar mesmo ao presidente da CNBB, para que a gente possa circular isso em âmbito nacional, nas minhas instâncias, né? Naturalmente, vai entrar essa perspectiva da Comissão de Ecologia Integral e Mineração, o Pacto pela Educação, vai entrar essa questão da economia de Francisco, a questão dos trabalhos nas periferias, vão entrar todas essas dimensões. Então, isso vai exigir, inclusive, pensar mais profundo para apresentar coisas concretas, como a Daiane estava dizendo aí. Muito obrigado pelo incentivo que você me deu e a correção que me fez de que eu também entendo de economia. Isso é ótimo. Então, para a gente ter a ousadia de propor, chega de a gente só falar contra, né? Chega só de denúncia, mas precisa ter anúncio. Isso aqui é o bom da nossa caminhada. Agora, a primeira coisa assim, concreta é que a gente precisa saber que nem todos ou que nem toda a igreja está convencida de que esse nosso governo, infelizmente, tem pacto com a economia que mata. Então, já tem um trabalho difícil aí dentro da intra-eclesial. Todo mundo está convencido, porque toda vez que a gente fala, você percebe que há reações negativas aprovando. Então, isso já é um problema. Nem toda vez que a gente fala de Laudato Si, de ecologia integral dentro da igreja, até nas instâncias maiores, a gente está falando da mesma coisa. A gente tem que ter também internamente uma disputa de narrativas. Não tem que achar que está todo mundo alinhado na mesma proposta de ecologia integral. Não, as empresas estão dentro das nossas igrejas, as grandes multinacionais, elas também estão tentando dominar as narrativas nossas, a partir de discursos também religiosos. Então, isso é um ponto muito, muito importante da gente saber. Mas que, ao mesmo tempo, a gente também não pode hoje, parece que a sociedade hoje não suporta mais um cansaço dessa coisa muito agressiva, né? Por isso que veio a poesia. Eu acho importante a poesia, uma certa dose de ternura, porque não vai ser na base não vai ser repetindo o que fazem conosco que a gente vai convencer as pessoas. É uma outra forma de narração que a gente tem que ter internamente, porque a própria igreja, a gente não pode esquecer, ela tem muito de herança dessa cultura que a gente critica. Quando nós criticamos a cultura, o governo, a gente também faz uma autocrítica de muitas coisas nossas que são afinadas com essa economia que mata. Isso, aí vem a sua provocação. A gente pensa que igreja em saída, eu não sei assim, como é que está isso na cabeça de muita gente. É sair no final de semana para ir visitar uma periferia. Acho que a igreja em saída é uma saída do estilo de ser igreja. Tem que mudar esse estilo. Nós perdemos as periferias. Ou não? Nós perdemos os movimentos sociais, nós perdemos os negros, nós perdemos os indígenas. Graças a Deus que com o Papa Francisco a coisa tá meio que, como é que eu diria, está pulsando. Aí voltou o sino da Amazônia, e ele sempre está citando o movimento social, ele sempre está trazendo para o debate não só
a questão da solidariedade caritativa da igreja, mas a transformação social dos grandes movimentos. Ou seja, isso é a igreja em saída, de que a gente possa, eu acho que realmar no verbo que vocês inventaram, é isso, é de novo perceber que nós precisamos de mudar radicalmente estruturas. E eu não vejo assim, acelerar a pandemia não está acelerando essa mudança, né? Não sei. Parece que não está, não. A gente está doido para voltar ao normal. Esse normal não existe mais, gente. Não existe. Inclusive, não existia há muitos anos para os índios, para os quilombolas. Isso não existia esse normal. Para os atingidos. Nós temos que queremos que voltar aqui normal. Nós temos que sonhar um mundo novo. E aí eu penso assim, a questão da conversão, ela tem que ser intra-eclesial, inclusive formando novas gerações de jovens, e um testemunho para fora. A igreja vai se contentar, ela é sacramento de salvação para quê? Qual é a finalidade nossa de igreja? Não é ser sinal de sacramental da presença do Senhor, que veio mostrar um mundo novo, que é o reino de Deus. Então, se nós construímos esse reino, nós estamos sendo igreja de Jesus. Mas se a gente fica preso apenas a imagens religiosas, fragmentos religiosos, é muito pouco para nós. Nós temos o papel de ser sal e fermento desse mundo. E diria também, Frei Rodrigo, uma imagem que o Juan Luís II usa muito. Nós não nascemos para ser massa. Nós nascemos para ser fermento na massa. Eu acho que a igreja, infelizmente, acostumou muito em sendo massa. Estatisticamente, o Brasil, é o maior país católico, a gente tem muita gente, mas hoje a gente está sendo chamado a ser mais fermento do que massa, que é a nossa vocação originária. E assim, nós temos que nos indignar mesmo. O Papa Francisco fala dessa coisa de não perder a indignação. E temos que nos indignar. Nós temos que falar mesmo que esse governo que está aí está, diante, por exemplo, da pandemia, ele tá sendo genocida. Porque olha as falas, as posturas. Onde está um grande planejamento sanitário para combate do Covid no Brasil? Passamos de 100 mil? Cadê o ministro da Saúde? Então, você percebe que nós temos que nos indignar com isso. Se não fosse um pouquinho de bom senso de cada um de nós sobreviver no isolamento social, quem é que nos ia orientar sobre isso no Brasil? Então, nós temos que ter essa indignação, essa denúncia. Eu não acho que a gente tem que ter medo de confrontar isso. E agora voltar a essa outra fase importante, o pacto pela vida, ou seja, apresentar e defender territorialmente posturas concretas, como tantas que nós já temos ensaiado nesse novo modo de vida no planeta. Muito bem. Agora, Dom, eu vou fazer e Daiane, nós vamos ver aqui como que foram as reações daqueles que estão aqui na plataforma e também alguns comentários lá da página do Facebook, os católicos e católicas contra o fascismo, né? A Aniele, a Daiane é de fato um anjo na terra que luta pela construção de uma nova sociedade. Deus te abençoe. O Fábio Paz, todo apoio ao MST, temos que fazer frente nessas ações abusivas e criminosas do Estado. Ir com bandeiras e estolas para criar posicionamento e enfrentamento direto. A Nádia Maciel, acompanhando essa reflexão maravilhosa e ver linda jovem, tão protagonista. A Silvia Erivan, vamos jogar água nos pés de barro, o fascismo vai cair. O Frei Gilberto Teixeira, Belisário, sensibilidade.
quebrar a frieza de um sistema, a frieza dos corações individualistas, contemplar e amar o outro, partilhar sempre. A Maria Verônica, na construção da economia de Francisco, essa é uma pergunta. Então, na economia de Francisco e Clara, tem alguma discussão sobre uma renda universal? O que vocês pensam sobre isso? Então, vamos a essa pergunta que está colocada aqui por quem está na plataforma conosco. Essa com a Daiane. Sim, Daiane. a gente tem discutido bastante. Inclusive, há uns 15 dias atrás tivemos um webinário, está salvo no canal Resistentes no YouTube, em que a gente discutiu exatamente a questão de ter uma renda básica mínima, sim. Isso é uma política pública que pode contribuir muito com, inclusive, no crescimento econômico, no sentido de que o dinheiro vai rodar e volta, mas pensar, sobretudo, dignidade para a pessoa, né? A gente convidou o Suplicy para conversar sobre isso, faz mais ou menos uns 20 anos que ele está falando sobre isso e dizendo da importância da gente discutir a renda básica. A gente tem discutido muito aqui comunitariamente num coletivo menor, dos acompanhamentos com as famílias que a gente tem feito, no sentido de a gente entregar alimento e isso pesar menos na renda das famílias e elas poderem usar o auxílio que elas estão recebendo de R$600 com outras coisas, por exemplo, pagar a internet para que os filhos estudem. Então, existem algumas famílias que a gente tem priorizado entregar o alimento para que ela consiga pagar as contas básicas ali. Porque nenhuma família vive de vento. A conta de energia chega, de água chega, a gente precisa suprir o básico. Então, pensar essa renda básica, inclusive nos países considerados de primeiro mundo, isso é extremamente comum, né? Por que não discutir isso aqui? Inclusive, a gente não faltaria dinheiro para entregar a renda básica se a gente não tivesse tanto dinheiro caindo em depósitos nas contas familiares dos nossos presidenciáveis, né? Da família presidencial, inclusive. Nós poderíamos fazer um elenco depois, como também a proposta de economia de Francisco e Clara, ela é exatamente para gestar esse novo. Eu acho muito importante que um capítulo da nossa obra tivesse as propostas concretas dessa economia. Mas vamos aguardar a caminhada dos nossos jovens, vamos acompanhá-los e construir com eles. Mas eu queria que agregasse, do ponto de vista educacional, eu creio que a gente também tem que reinventar, eu não sei se vocês têm consciência ou noção, um pouco dessa coisa da universidade popular ou dos atingidos, mas aí não é para trazer doutor não sei de onde, aí da Europa, para vir falar para eles, não é para levar para que eles falem aquela experiência que eles têm, como me chamou a atenção aí a fala da Daiane, dizendo que eu entendo de economia. Esses nossos irmãos aí, eles entendem muito, não tem a linguagem científica que nós conhecemos desse sistema racionalista que nós temos. Mas eles têm a vida deles. Então, é uma alternativa que eu pensaria na questão essa coisa bancária, por exemplo, ela tem que ser combatida do jeito que é, né? As coisas mais populares, as questões, por exemplo, como que se chama isso? As cooperativas, enfim, há muita possibilidade. E eu investiria muito nessa questão da educação aí também, incluiria, para que a gente pudesse fazer alguma experiência, Frei Rodrigo, dessa coisa de que os atingidos podem ser nossos professores, nos ensinar a nova cultura. E eles precisam de ter cadeira para estar entre nós. É muito bom ver que a própria economia de Francisco já está colocando aí os jovens, olha a Daiane aí. Então a gente está vendo sempre gente nova falando, porque senão é sempre o Frei Rodrigo, o Dom Vicente, o Leonardo Boff, o Papa Francisco, mas tem gente aí inserido nas periferias, né? Tem a Daiane, tem a Marina, que são gente nova, faz um novo percurso e precisa de estar numa cadeira nos explicando o que sentem da vida hoje. Eu acho que é isso que o Papa, inclusive, quer com essa reunião de jovens em torno do tema da economia.
A Maria Zélia Castilho, de Belo Horizonte, ela diz: política, fazer poesia, afetos, tudo está interligado. Criar tudo a partir da capacidade de ouvir. Ouvir, ouvir, ouvir a fala do povo, os diferentes saberes. Uma beleza, Daiane e Dom Vicente. A Rita de Blasis diz assim: os que sustentam o sistema e usufruem dele são obstinados e audaciosos. E nós? Os primitivos cristãos perderam a raiz que nutria a fraternidade e os distinguia como comunidade que se amava. Todos se amavam. Nós vamos caminhando aí para o fechamento e nós estamos aprofundando nessa perspectiva da ecologia integral, né? Sabemos que a ecologia integral, isso ficou, acho que muito claro, tanto na fala da Daiane como na fala de Dom Vicente. Não, a ecologia integral ela não é para definir apenas a ecologia como meio ambiente, florestas e temas associados, né, à questão ambiental, clima, etc. Mas as consequências do modelo econômico que levaram o planeta ao estágio de degradação social e ambiental da atualidade, né? Então, buscar, né, movimentos, processos de transformação e de mudança. Nós temos visto atualmente, a partir da emergência, da crise, que aumentou a partir da questão da Covid-19, uma série de ações, né, no campo da solidariedade e no campo da economia do cuidado. Nós estamos vivendo um processo de desemprego elevadíssimo que já existia e agora aumentou, e a fome, com experiências de interconexão, de integralidade muito interessante entre campo e cidade, entre movimentos de luta pela reforma agrária, assentamentos de reforma agrária levando alimento para a cidade, organizações nas periferias, em áreas também de ocupação urbana, tanto movimentos ligados ao MST, tanto ligados como MTST, trabalhando nesse sentido, integrando aonde a distribuição solidária cria novos laços e um novo tipo de economia. Eu queria que vocês, se fosse possível, comentassem um pouco isso que se abre agora, né, numa perspectiva de novos embriões de construção de luta, de transformação, de esperança, mas principalmente de solidariedade entre aqueles que estão excluídos muitas vezes, como o próprio Dom Vicente vem colocando aí, são os atingidos dessa economia que mata. Nós não vamos fazer transição sem eles. Isso aí a gente tem que estar convencido e escrever no coração, colocar nos umbrais de nossas portas, de nossas casas. Não haverá revolução se a gente pensar apenas de um lugar que já está constituído. É preciso ouvir esse novo grito de tantos setores. A gente, às vezes, corre o risco até de falar muito de uns e esquecer de outros. Vamos pegar, por exemplo, um tema que eu falo pouco, mas os refugiados no mundo. Refugiados no mundo está passando de 500 milhões de refugiados, pessoas itinerantes pelo mundo sem espaço, ou por guerras, ou por crimes ambientais. Mas se você pensar também nos refugiados existenciais que não têm mais sossego, não têm mais paz, que sofrem de algum tipo de violência, isso, sem esse povo, a gente não pensa um mundo novo. E, infelizmente, a narrativa que manda é de quem está do outro lado, é dos vencedores. Eu tenho uma coisa que me vem assim, muito ao coração, para a igreja mesmo. E uma pergunta que eu faço: quem constrói as catedrais reza nelas? Quem constrói as escolas estudam nelas? Então, nós temos essa mania de dar importância porque o meu filho está na universidade X e esqueço de que quem construiu aquela universidade nunca esteve lá.
a não ser na época da construção. Então, isso precisa de ser levado a sério por nós, se a gente quiser algum tipo de mudança. Lembrando aqui a hermenêutica contemporânea sobre os atingidos, quem não quer ficar contando só cadáveres, tem que contar a história. Contar a história no sentido de que essa gente não é só cadáver. Quem morreu, quem é vítima, é que muitas vezes foram eles que deixaram as maiores construções na humanidade. Nós temos que inverter essa narrativa, mas inverter mesmo para valer. De modo que aí eu penso no próprio Evangelho de Jesus, voltando mais para o campo da nossa espiritualidade bíblica. Papa Francisco. Se o seu magistério for conhecido como um magistério dos descartados, o que o senhor diria? Ele disse assim: ficarei extremamente feliz, porque se eu não acreditasse na força dos descartados, eu não seguiria o maior descartado da nossa história, que foi Jesus. Então, essa força particular que só a vítima tem. E ela não é uma força manipulada. Pode haver tortura, pode haver sistema que mata, pode haver repressão. Você está vendo aí no Brasil quanto que está um governo que é autoritário, que é cínico, vocês chamam de fascista ou de outras características, mas o quanto que ele está acordando de luta. Ou seja, a resistência não há força que elimine, porque ela tem, inclusive, um valor, uma característica espiritual e mística. Ela ressuscita. É isso que eu falava da dimensão escatológica. A vítima que ressuscita é Cristo. E ele está encarnado nessa nossa história, senão eu não ficaria embrumadinho, que voltam agora a busca dos 11 corpos que ainda não foram encontrados. Eu não creio na ressurreição de achar um cadáver só daquela vítima. Eu busco porque eu não estou buscando pedaço de corpo, eu estou buscando história que querem eliminar, estou buscando uma vida que existiu, que tem nome, que tem família, que tem afeto. É disso que nós temos que falar nessa nova economia. Porque a Daiane falou uma coisa muito séria: o dinheiro já nos possuiu geneticamente, ela já entranhou tanto na gente, tanto, que parece que a gente agora, se falta, qualquer desconforto, a gente já está com desespero na vida. Então, olha para a vítima e veja como que ela resistiu tanto, inclusive sofrimentos, punições, torturas, violências, porque quanto mais a gente quiser esconder, isso é a força. Você falou aí que teve uma rodada até de psicanálise, isso é psicanálise também. Quanto mais você quer eliminar uma força, mais ela volta no recalque, mais ela volta. Não queira eliminar uma vítima. Inclusive porque quem elimina, quem mata, já morreu antes. Já morreu antes. Esse sim morre. Mas aquele que sobrevive não é quem mata, é quem resiste. Por isso que eu valorizo muito escutar essa gente, é o primeiro passo para uma nova economia de Francisco e de Clara. Fazer mais simpósios com os negros das periferias, mais reuniões com os indígenas, com os pataxós, com os quilombolas, e perguntar para eles assim: olha, ensina para a gente como é que vocês sobreviveram até hoje, que a gente hoje também é sobrevivente, a gente precisa de dar um jeito nesse mundo. Profético. É complicado. Por isso que a Marina ama o senhor, porque você é muito profético. E engraçado que a fala e a força de fala de vocês dois são muito parecidas, do senhor e da Marina. Eu tendo a sempre dizer a mesma coisa quando estou encerrando os espaços, de que só existe reino se a gente não deixar ninguém para trás. Se alguém está ficando para trás, nossa construção de reino está muito errada. Então, o clamor que permanece é sempre no sentido de quem a gente não está ouvindo. E quando eu digo ouvir, eu estou falando de escuta afetiva, de escuta carinhosa. Ouvir com o coração faz com que a gente dê conta de construir outras possibilidades. Só aquele e aquela que está disposto
além de não deixar para trás, caminhar lado a lado e ouvir os seus pares, é que dá conta de ir construindo o reino no caminho. Eu sinto e agradeço muito por poder dividir esse espaço, que também é um pedacinho de reino, e fico muito feliz, assim, de saber que a gente pode continuar construindo e tem bastante gente para segurar a nossa mão. Antes de fecharmos, então, a nossa videoconferência, eu queria agradecer, mas eu vou deixar a última palavra com vocês, né? Mas queria já agradecer a presença, anunciar a próxima videoconferência, que ela vai acontecer no dia 19 de agosto, às 17 horas. Ela é sobre a questão social e ecologia de Francisco e Clara, com Dom José Valdeci Santos Mendes. Ele é bispo de Brejo, no Maranhão, e da Comissão Episcopal Pastoral para a Ação Sócio-Transformadora da CNBB, e a Cláudia Andrade Silva, da Articulação Brasileira de Economia de Francisco e Clara, e Pastoral do Povo de Rua de Guarulhos. Mas antes de ainda passar a palavra para vocês se despedirem, eu queria ler um trechinho, pequenos trechos, eu acho que como uma homenagem dessa presença viva e profética e poética de Dom Pedro Casaldáliga, o Credo da Ecologia Total. E ele diz assim: cremos em ti, Deus de todos os nomes, presente em todas as criaturas, buscado por todos os corações, vida da vida e amor do amor. Cremos em ti, compositor do universo, artesão original da terra, manancial vivo da água, garantia dos humanos direitos. Cremos em tua chegada humana à nossa terra e à nossa história. Em Jesus de Nazaré, filho de Maria, gente da gente, aliado dos excluídos, crucificado pelos poderes, ressuscitado, vencedor de toda a morte. Cremos na fecundidade libertadora de tantos irmãos e irmãs que amassaram a terra com seu sangue mártir e nos acompanham na procura da terra sem males. E esperamos e fazemos contigo, entre sombras e luzes, mas na certeza do teu amor fiel, o novo céu e a nova terra que o teu coração nos garante. Gostaria de agradecer a todos que estão presentes, seja na página do Facebook dos católicos e católicas contra o fascismo, mas também aqui na nossa plataforma Zoom. Convidá-los, então, para essa próxima, né, que vai tratar a questão social e a ecologia de Clara e Francisco, que eu sempre inverto, porque eu acho importante essa inversão, mas eu gostaria de devolver, então, a palavra a Dom Vicente e a Daiane para saudarem e se despedir, e assim a gente encerrar essa bela e profética videoconferência iluminada por Dom Pedro Casaldáliga por tantas lutas. Vou deixar a Daiane terminar, para aí ela dá a benção. Eu fiquei profundamente agradecido, encharcado de uma experiência linda que nós vivemos nessa tarde. Eu sinto que parece até que nós não estamos unidos só virtualmente, nós estamos muito presentes fisicamente. Eu senti isso nessa tarde e vivi como um grande crescimento para mim. Fiquei apaixonado pela Daiane, acho que eu quero ouvi-la mais, inclusive para a gente trabalhar um pouquinho essa dimensão também da resistência negra, né, das nossas comunidades, que nós temos muitas aqui em nossa realidade mineira e onde eu trabalho, e dizer que eu saio muito enriquecido e eu estou cada vez mais encantado em descobrir, a gente não dá conta de descobrir tanta rede de resistência de um mundo novo que está acontecendo. Eu estou quase desconfiado
que o que está aparecendo mais, porque mata e faz a gente sofrer, é o reino da morte, mas o que está mais presente, pulsante em tudo isso é o reino da vida, é o reino de Deus. Porque ele dá uma alegria na gente, e eu tenho muito mais espaços dessa alegria do que hoje mesmo, pensando nos que estavam sendo despejados lá, eu tive uma mistura de revolta com alegria, na alegria no sentido assim, que gente linda, aquelas criancinhas lá na frente dos policiais mostrando cartaz, não destrua a nossa escola. Isso para mim, assim, vale mais do que uma faculdade. Você vê aquilo ali, é lindo demais. Então, e a gente também não tem que ficar chateado porque não aparece muito, porque também a gente não vai ficar fazendo mídia com o reino de Deus, né? Para quê? Ele já está aí, a gente já vive nele, então nós já estamos participando do reino de Deus. Então não precisamos de ficar com esse déficit, eu tenho que mostrar isso, mostrar aquilo, nada, nós já estamos alimentando muitos sonhos. A gente está fazendo a vida de Deus acontecer no coração de muita gente. Isso, então, me deixa muito feliz no final desse encontro. Um abraço, um beijo no coração de cada um de vocês. A prece final fica para a Daiane. Vai ser excomungada, hein? Eu queria primeiro convidar todo mundo a conhecer a BFQ, né? Dizer que, apesar da Economia de Francisco ter delegados para o encontro, a economia é um movimento e está todo mundo de fato assim convidado para vir experimentar, discutir, participar. A gente tem encontros todos os sábados, a gente tem uma carta também com as nossas principais pautas. Então, não se prender na participação e se colocar nesse processo para que a gente seja todo mundo agente de transformação. Desejo uma boa noite, uma boa semana e que a gente se encontre em tantas outras lutas aí dessa vida, que a gente de fato não deixe a profecia cair. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Obrigado a todos e a todas. Amém.